Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor seja no seu coração, amém? Glória a Deus, mais uma vez é uma honra para mim estar aqui na igreja em Caldas Novas. A gente tem, por ocasião de tudo que aconteceu, temos estado mais próximo, né? E isso é precioso, tenho estado mais perto de alguns irmãos, acompanhado todas as coisas. E o que me alegra nessa noite, acima de todas as coisas, é a gente perceber a presença de Deus. Às vezes as pessoas sempre querem saber se a gente está fazendo a escolha certa ou não, se nós estamos tomando as decisões certas ou não. As pessoas, ninguém quer errar, né? Todo mundo quer fazer a coisa certa. Mas você sabe, esse é o caminho da fé. Nem sempre você vai ter a certeza de que tomou o caminho certo. Mas é interessante que depois você pode ter a certeza, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o selo de Deus, é o selo de garantia. Em tudo existe um selo, não é? Nos produtos que há aí fora, quando ele é revisado pelo órgão competente, eles colocam um selo de qualidade para falar que é original. No mundo espiritual também existe um selo, que é a garantia de que algo é de Deus. E esse selo, diz a palavra do Senhor, é a unção do Espírito. E como é precioso poder chegar aqui hoje no louvor e nitidamente sentir a presença de Deus. Eu não estou falando isso para agradar os irmãos, falo como homem de Deus. Realmente eu senti a unção, e isso é precioso. Isso é que consola o nosso coração, a convicção e a certeza de que nós estamos tomando decisões corretas em relação à igreja. Eu estando aqui nesse momento de louvor, eu pude sentir temor de Deus ao lidar com a igreja. Nós temos muito temor ao lidar com a igreja, porque ela é a noiva do Cordeiro, é a menina dos olhos de Deus, e tudo que diz respeito à igreja, obrigado, irmão, nós devemos ter temor. Há pessoas que às vezes se revoltam, se levantam contra a igreja, liga pra gente, e eu falo: olha, não toca na igreja, cuidado com o que você vai fazer. A igreja é a noiva, é a esposa do Cordeiro, e nós devemos lidar com tudo na vida da igreja com muito temor. Tem pessoas que acham que participar de uma igreja é escolher uma religião para minha família, frequento ali, qualquer coisa eu vou embora. Às vezes se levantam para falar mal da igreja e não sabem que estão tocando na coisa mais preciosa que existe na face da terra, a noiva do Senhor. Sempre carregue muito temor. Às vezes eu sei que nós nos chateamos no convívio, em situações, nas escolhas, somos contrariados, mas lembra sempre disso. Você não está participando apenas de uma comunidade, você não está participando apenas de uma religião. Você está fazendo parte desse corpo que é a noiva, e você deve carregar um santo temor no seu coração. Amém? Posso ouvir seu amém? Daqui a pouco eu vou compartilhar algo com os irmãos. Primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença, né, nesse culto extraordinário que normalmente nós não fazemos, mas eu louvo a Deus porque você está aqui, não é? Quero agradecer sua presença, quero agradecer a presença dos supervisores do estado de Goiás que estão conosco, dos pastores também, da supervisão, que era da supervisão do pastor Marcelo, que agora passam a fazer parte da supervisão do pastor Wendel. Queria pedir aos supervisores que estão presentes ficassem de pé, por favor, para a gente recebê-los, agradecer o Jânio, o Nando, o Jadson, obrigado. Também nós temos alguns pastores que estão com a gente. Os pastores, fiquem de pé também, os pastores que vieram. Tem o pastor de Goiânia também, o pastor Renato, obrigado por terem vindo, né? Obrigado mesmo.
Também quero agradecer, podem se assentar, quero agradecer aos irmãos de Goiânia que vieram, por favor, fiquem de pé. Muitos irmãos de Goiânia vieram, né, que dar esse apoio ao pastor Wendel. Muito obrigado por terem vindo dar esse apoio, né, irmãos que andaram com o pastor Wendel lá em Goiânia, né, e a gente fica feliz de vê-los prestigiar esse momento tão importante. Quero agradecer vocês por estarem aqui. Também gostaria de fazer um agradecimento especial ao pastor Ricardo, sua esposa, que demonstraram nesse momento um coração realmente de servos, de discípulos, viu, pastor? Você e a Aline, a gente reconhece isso. Louva a Deus, porque eu não tenho dúvida que você poderia assumir a igreja, né? O Senhor é com você, mas nós achamos por bem, dirigidos pelo Senhor, colocar o pastor Wendel, e você em nenhum momento apresentou nenhuma resistência, pelo contrário, se mostrou um servo o tempo todo disposto a abrir as portas, cooperar, esteve à frente da igreja até esse momento. E como eu te falei no particular, eu reconheço isso, e o Senhor reconhece isso, e a igreja também, não é? E eu penso que isso é muito importante, e como eu falei para o pastor Ricardo, isso é mais um selo no ministério dele. Ele ainda é novo no ministério, numa grande igreja, e com certeza o Senhor vai continuar levantando você, sua família, cada dia mais, e a gente continua contando muito com a sua colaboração junto ao pastor Wendel, né? E para que essa obra tão maravilhosa, uma das maiores igrejas que nós temos na Videira, no interior de Goiás, vocês fazem parte das grandes igrejas do interior do estado e do nosso país. Aqui no estado de Goiás estão as maiores igrejas do interior do país. Deus tem levantado igrejas tremendas aqui, e vocês fazem parte desse mover aqui em Caldas Novas. E nós temos muitos projetos que estavam planejados e que com certeza irão continuar, não é? E nós vamos multiplicar em tempo oportuno a igreja, como já havia sido compartilhado, e eu tenho certeza que tudo que Deus tem planejado para os irmãos, com certeza vai acontecer, amém? Eu quero, em primeiro lugar, também eu gostaria de convidar a pastora Elaine aqui. Nós gostaríamos nesse momento, a palavra de Deus, eu quero ler um versículo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículo 7: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. E hoje também eu gostaria de honrar a pastora Elaine, e diante da igreja queria agradecer a ela, né, que junto com o pastor Marcelo, por todos esses anos deram a vida aqui, e foram instrumentos de Deus na vida de tanta gente. Quantas pessoas, a Elaine ao lado do pastor Marcelo, investiram, levantaram, foram instrumentos de salvação, de edificação, instrumentos de consolo, de apacentamento, abriram mão de projetos pessoais, de sonhos, para se dedicarem, para virem para cá. Tiveram oportunidades, quero dizer para os irmãos, isso é importante dizer, de serem enviados para capitais. Várias vezes o pastor Marcelo, foi dado a ele a prioridade como um supervisor, em momentos que se abriram videiras nas capitais, para ele se tornar um supervisor nacional, mas ele não quis. Ele tinha paz e alegria de estar aqui com os irmãos. Então é importante dizer isso, por causa do amor e o carinho e o encargo e a convicção de que era de Deus estar aqui. E eu respeito isso. Nós andamos com o pastor Marcelo, a pastora Elaine, antes da videira, né? Nós nos conhecemos, e a pastora Elaine, eu sempre digo para ela, foi a mulher certa que o pastor Marcelo precisava, né? Porque ele era de bravo,
ela é de doce. Então, era o queijo com a goiabada, né? E isso é bonito, isso é precioso. E a pastora Elaine sempre foi uma pessoa tão maravilhosa, sempre tão agradável, sempre tão querida em todos os círculos de amizade e de discipulado que ela participa, com a pastora Márcia, com a minha esposa. É uma pessoa que todo mundo gosta de conviver, e nós admiramos você, Elaine, né? O seu coração de esposa, de pastora, de mãe, mulher de Deus. Tem passado esses dias difíceis de luto, mas o Senhor tem dado graça, e como eu já disse para ela, a igreja, tanto em Goiânia quanto aqui em Caldas Novas, importante os irmãos saber, temos cuidado da pastora Elaine, vamos continuar fazendo isso, não é? Temos um compromisso, uma aliança com ela. Como eu disse para ela, ela é livre a vida para fazer as escolhas. Por um momento ela ainda está, obviamente, concluindo muitas coisas, mas eu espero que depois, provavelmente, ela vá lá ficar perto da gente em Goiânia. A gente vai cuidar dela lá. A família dela está lá, né? Mas enfim, nós vamos deixar que o Espírito Santo conduza a vida dela, né? E nós queremos agradecer e deixar essa honra para você, pastor Elaine, né? Dizer que com certeza isso aqui, todo o trabalho aqui é fruto seu com seu marido, consta na sua coroa, e nós reconhecemos isso, amém? Antes da gente orar pela pastora Elaine, eu quero deixar que ela fale também um pouco. Amém. Vou pregar não, pastor Naor. Ainda bem que vou falar primeiro, depois ele copia meu esboço. Pastor Naor, sabe, né? Fica copiando o esboço da gente. Mas eu orei. Estou nesses dias, não tem sido os dias fáceis, mas como eu disse para os irmãos, eu tenho sentido muito o amor e o cuidado de Deus na minha vida. E eu queria deixar uma palavra para os irmãos, só que Deus colocou no meu coração. Eu queria ler aquele texto de Romanos capítulo 11, versículo 36. Um texto conhecido. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém. E eu estava meditando nesse texto. E nossa vida ela é feita de tempos, não é feita de ciclos. E o Senhor usa, em cada tempo, Ele usa um marco para realmente até atentarmos, né, para esse tempo. E nós, como igreja, nós estamos em um novo tempo. Nós estamos, né, o Senhor definiu agora um novo começo para nós. E cada mudança que aconteceu, tantas histórias que nós, como igreja, experimentamos aqui, cada uma delas foi importante para definir em nós uma identidade em Deus, propósito. E eu vejo assim a resposta, né, dos irmãos nesse tempo. Os tempos eles mudam, mas a história dessa igreja ela está apenas começando. Eu creio que o Senhor ele tem grandes coisas para esse lugar, para essa cidade. Que vocês são testemunhas disso. Muitas promessas, né, os irmãos vão colher como igreja, né? E quando nós falamos em honrar o Senhor, nós estamos cumprindo o seu propósito. Ao reconhecer que esse é um tempo do Senhor,
nós estamos cumprindo o propósito dele como igreja nesse lugar, né? E nessa terra. Amém? E eu quero expressar aqui o meu sentimento de gratidão. Gratidão por cada tempo. Parece que eu estou indo embora amanhã, né? Mas não vou não. Estou aproveitando a oportunidade. Calma, irmãos, não vou. Mas porque vocês não têm ideia como nós, eu, Marcelo, nós crescemos nesse lugar. Crescemos como pessoas, crescemos no nosso ministério, crescemos com os problemas, crescemos com as celebrações, crescemos no discipulado, crescemos no amor, crescemos na aliança. Como essa igreja foi um instrumento para nós. Então, essa igreja é um marco na minha vida, é um marco de Deus na minha vida. E eu queria honrar cada um dos irmãos, né? Não vou mencionar o nome, honrar cada uma das minhas discipuladoras, né, que estão aqui. Queria que vocês ficassem de pé. Não vou mencionar o nome, só ficar de pé. Irmãs preciosas, eu lembro que algumas delas, quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei assim: essa irmã vai andar comigo um dia, né? E a gente começa a orar, depois as irmãs ficam assim: você estava orando, né, pastora? Mas eu quero honrar cada uma de vocês e declarar que o trabalho também, o ministério na vida de vocês está apenas começando. Muito obrigada. Vamos caminhar ainda um tempo juntas e eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas através de nós. E eu quero aqui, como nós lemos nesse texto, pode sentar, todas as coisas vieram do Senhor e são para o Senhor. E eu quero aqui honrar, reintegrar, como eu disse naquele dia, minha confiança na liderança da nossa igreja, no pastor Naor, pastora Luiz, são homens de Deus que têm orado e têm guardado as nossas vidas. E eu quero reintegrar aqui, reafirmar a minha confiança e a minha alegria de receber aqui o pastor Wendel e a Márcia, sua família. Quero declarar que para mim é como passar uma herança assim, de pai para filho, né? Vou usar aqui, porque eu estou muito feliz. São irmãos muito amados, preciosos. Pastor Wendel era líder em treinamento, né, pastor Wendel? Pastor Marcelo levantou o pastor Wendel. Então, você que é líder em treinamento, amanhã você pode estar numa igreja como essa, né, pastor? Olha aí, que bênção. Homem de Deus, mulher de Deus. E eu estou aqui, no tempo que o Senhor permitir que eu esteja aqui, quero servir os irmãos. Amém? Amém. E eu queria reiterar só falar uma palavra para a Márcia. Algo que Deus colocou no meu coração. E eu queria ler esse texto bem rapidamente. Josué capítulo 1. Ele é bem quase clichê em momentos assim, né, de quando você passa algo. Mas eu quero te dizer, minha querida, que como eu já te disse, e também para o pastor Wendel, vocês estão numa terra que emana leite e mel. Essa é uma terra muito frutífera e muito preciosa. Tem frutos aqui preciosos, todos muito preciosos, frutos muito doces. Muitos frutos estão amadurecendo. Tem muitos frutos que vão ser para o seu deleite, para o seu desfrute, porque o Senhor trouxe vocês aqui. E essa obra é uma obra grande. Mas você sabe que Deus colocou no meu coração. O que é mais importante do que o tamanho da obra é o nosso Deus. E é Ele que está dando essa obra. Porque essa obra é dEle. Essa obra é dEle. E aquilo que Ele está fazendo, Ele quer continuar a fazer através de vocês. E eu quero declarar isso, que Deus está levantando você, Márcia, está te dando uma terra preciosa, uma terra grande. A obra agora é sua, mas ao mesmo tempo que o Senhor te entrega algo, Ele está te dizendo para você não ter medo,
para você não olhe para si mesmo. O Senhor vai usar você. Lá em Josué capítulo 1, versículo 3, diz assim: 6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob o juramento prometi dar a seus pais. Versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, aonde você for durante todo o tempo, o Senhor vai estar com você. E Ele vai te sustentar. E Ele vai te abençoar, você e o pastor Wendel. Vocês vão ter do Senhor todos os recursos naturais e espirituais, que o propósito dele se cumpra nessa cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus te dá essa terra. Deus está te dando agora a pastora Marília. Olha o tanto que ela é linda. Né? Pastor Naor. Então Deus é maravilhoso e eu quero dizer que no tempo que eu estou aqui eu quero te servir. Amém? Que Deus abençoe muito. Eu quero dizer que eu amo profundamente a vida de cada um dos irmãos. Vocês fazem parte da minha vida. E não importa, né, onde estivermos, onde o Senhor for conduzir a nossa história. Vocês sempre vão ser parte da minha vida, parte da minha família, parte da minha história. Amém? Que Deus abençoe cada vida, cada família, cada célula, cada líder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a minha esposa e a igreja para ficar em pé. Nós vamos orar pela pastora Elaine, de convidar as esposas que estão aqui também, dos pastores e supervisores, para subirem aqui. E a pastora Elaine tem um ministério, ela é pastora e com certeza, apesar dela também ter profissão, é farmacêutica, né? Ela era, queimou no altar. E vai continuar, obviamente, servindo ao Senhor, continuando a ser uma grande bênção como ela sempre foi. E nós gostaríamos de abençoar a vida dela, para que o Senhor complete, né, o que Ele tem para ela, junto com o seu filho, nesses dias aqui na terra. Amém? Amém. Nós queremos abençoar a vida da pastora Elaine, porque na realidade ela é uma mãe, né? O pastor Marcelo sempre foi um pai, e ela como uma mãe para a igreja, andando perto na supervisão. E eu fui ordenada ao ministério junto com a pastora Elaine no mesmo dia. E nós amamos muito, sabemos que os planos e os propósitos do Senhor nunca serão frustrados na sua vida. Amém? Mas o Senhor é quem estabelece. E nós queremos abençoar a vida da pastora Elaine. Agora você vai estender a sua mão e você vai liberar uma bênção especial, amém? Sobre a sua vida, sobre o Pedro Vitor, sobre esse tempo de conclusão, sobre esse tempo que ela realmente precisa de uma direção de Deus, que o mais importante, que o coração dela esteja firmado no Senhor, amém? Senhor, nós abençoamos nesta noite a vida da pastora Elaine. Senhor, como igreja neste lugar, nós declaramos que sobre ela repousa a tua mão, a força, Senhor, o consolo, ó Deus, dia a dia. Deus amado, que o teu Espírito Santo renove as forças, renove a saúde, renove o vigor, mas renove também sonhos. Pai, os sonhos do Senhor, Pai, para a vida da pastora Elaine se cumpram, ó Deus, cabalmente, ó Deus, toda a sua vida, na autoridade do teu nome, como igreja neste lugar, nós abençoamos, nós liberamos sobre a sua vida, ó Deus, a paz de Deus, que excede o entendimento, a direção do Espírito, para conduzir a sua vida como um leme. Ó Deus, nós declaramos sobre a vida do Pedro Vitor, Senhor, saúde, sabedoria, consolo, ó Deus, que o Senhor visite a vida dele, suprindo cada necessidade, que o Senhor, que é um Pai celestial, seja o verdadeiro Pai de amor, que venha suprir cada uma das
as suas necessidades. Ó Deus, como um filho, nós declaramos que sobre a pastora Elaine e a sua família estão a bênção do Senhor. Como igreja, nós abençoamos o emocional, abençoamos a vida espiritual, abençoamos o ministério e abençoamos os planos e os projetos e os desígnios do coração de Deus para a tua serva, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Eu quero dar continuidade e quero ler um texto que a pastora Elaine começou a ler. Ela falou que eu ia copiar o esboço dela, né? Ainda bem que ela não pregou. Mas eu quero ler o texto inteiro de Josué capítulo 1 com você, o verso 1. E quero deixar uma palavra para a igreja e também para o pastor Wendel, a respeito desse texto especialmente, que é realmente um texto clássico da palavra de Deus, no momento em que um líder morre e um outro líder vai assumir a liderança do povo de Deus, Moisés e Josué. E nós temos princípios poderosos da palavra de Deus para momentos assim. E nós devemos ficar atentos ao que a palavra de Deus nos ensina em momentos assim. A Bíblia diz então no verso 1: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: meu servo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Interessante, só um parênteses, que eu estava meditando nisso hoje, pastor Elaine, irmãos. Às vezes pode ser que alguém, com a morte do pastor Marcelo, se perguntou: pastor, como ficam as promessas que Deus fez ao pastor Marcelo? Ele partiu. Quantas profecias, quantas promessas foram feitas de Deus para ele, né, pastor Elaine? E alguém pode ter ficado com essa pergunta no coração. E hoje, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei feliz, porque a Bíblia está dizendo que para Josué, que ele falou: eu vou dar para você aonde a sua planta do seu pé pisar, eu vou te dar, como eu prometi a Moisés. Eu vou cumprir em você as promessas que Moisés não viu, que eu fiz para ele, mas você vai cumprir. Isso é poderoso. Quer dizer para os irmãos que todas as promessas que foram feitas serão cumpridas, pastor Wendel, porque Deus é fiel. Deus é fiel, pastor Wendel. Isso é um privilégio, né? Nós entramos no trabalho de outros que vieram antes de nós e completamos a obra, e quando nós partirmos, outros vão continuar cumprindo as promessas que também foram feitas para nós. Assim como os nossos filhos viverão promessas que talvez não veremos no nosso tempo vivo, mas eles verão na vida deles. Eu fico vendo alguns irmãos, alguns filhos de pessoas que... Outro dia eu estava orando, falando isso com uma irmã, ela, consolando ela, domingo passado, ela chorando comigo por causa da netinha, da filha descabeçada, que aprontou e largou o menino, aquela coisa, situação toda. E ela falou: pastor, eu sou avó, mas eu não programei ser mãe nessa idade de novo, porque a menina abandonou a criança com ela. E ela estava sofrendo, apesar de paixão, mas ela falando: mas eu sou apaixonada nessa menina, e para mim é filha mesmo, só que eu não imaginava que isso fosse me acontecer. Enquanto eu conversava com ela, eu senti claramente isso no meu coração, porque ela tem sido alguém que tem realmente sido porta de salvação a despeito de todas as lutas que a família passa. E eu tenho certeza que aquela menina que já demonstra um coração inteiro para Deus, quer ir para a igreja o tempo todo e vai com ela e aquela coisa toda, vai ser uma resposta de Deus. Vai se cumprir nela a promessa que talvez ela não viu nos filhos que vieram de uma família destruída, mas que vai se cumprir. Só um parênteses, né? Vamos continuar lendo.
Verso 4: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, pastor Wendel? Eu quero deixar essa palavra para você e também para a igreja. Esse texto coloca algumas coisas importantes e que é necessário que você, como igreja, assim como o pastor Wendel, assimile no seu coração esse momento de transição, onde um novo pastor vai estabelecer. Quero dizer para os irmãos, o pastor Wendel, junto com a sua esposa Márcia, sua família, eles eram pastores da nossa igreja em Maceió, e eles eram supervisores do estado do Alagoas, e eles estavam indo morar e pastorear nos Estados Unidos. Já estava de mala pronta quando o pastor Marcelo faleceu, e eles sentiram no coração e se dispuseram, e colocaram o nome. Falou: pastor, a gente estava com outros planos, mas nós fomos discípulos do pastor Marcelo, da pastora Elaine, temos um amor, um encargo, e se vocês quiserem a gente muda os planos e estamos à disposição. A gente já estava com outro nome para vir para cá, mas quando eles se apresentaram, e eles são supervisores, e o pastor Marcelo também era supervisor, nós entendemos que deveríamos dar a primazia para ele, e também, reconhecendo, ele já era um supervisor, ia poder continuar o trabalho. Tivemos paz e alegria em fazer isso, e isso é precioso para nós, porque foi um desejo do coração dele. Não fomos nós que falamos para ele vir para cá, foi um pedido, nós apenas testificamos. E isso é precioso. Então esse é um momento, o pastor Wendel esteve 7 anos lá, pastor, um ciclo completo que ele esteve ali naquele lugar. O pastor Wendel anda com a gente há muitos anos aqui em Goiânia, e obviamente é de dentro da nossa casa, assim como o pastor Marcelo. Ele cresceu junto conosco, tem o nosso coração, o nosso DNA, e vai continuar fazendo o trabalho que o pastor Marcelo fazia. Os irmãos não precisam se preocupar, porque nós temos o mesmo alimento, o mesmo coração. O pastor Wendel passa a andar comigo, dentro da nossa supervisão, acompanhar as igrejas e obviamente estar aqui com os irmãos. Então nesse momento é muito importante que você tenha um coração aberto para cooperar. Entenda algumas coisas. A primeira coisa que a Bíblia fala, que Deus falou para Josué, nessa nova liderança, nesse novo momento, foi o que? Moisés morreu. Moisés, o meu servo, morreu. O que significa isso? Que nós vamos ignorar ele, esquecer ele? Não, tanto não que Deus falou para Josué: eu vou cumprir o que eu prometi para Moisés na sua vida. Isso significa: eu vou honrar Moisés em você. E a mesma coisa, pastor Marcelo, pastor Elaine serão honrados na liderança do pastor Wendel e da Márcia, porque Deus vai cumprir a promessa. Porém, também é verdade que agora é um novo pastor com a sua esposa que está assumindo a igreja, e nós não podemos ficar vivendo
do passado, ou do saudosismo, ou das comparações. O que Deus está dizendo é o seguinte: um bastão foi passado, o pastor Marcelo e a pastora Elaine trouxeram até aqui, e agora, por um arranjo divino, o Senhor permitiu, o pastor Marcelo partiu, como a pastora Elaine bem colocou, ela sente que é como que transfere uma herança, porque eram discípulos, e agora o pastor Wendel está assumindo a igreja. E eu sei que é normal quando um novo líder assume, talvez por tantos anos você convivendo com o pastor Marcelo, e você tem a tentação de fazer comparações. Ele era de um jeito, esse é do outro, ele fazia assim, esse faz de outra maneira, um pregava de um jeito, outro pregava do outro. É necessário que você aceite o arranjo de Deus. Louve a Deus pelo tempo que o pastor Marcelo e a pastora Elaine estiveram aqui, mas não faça comparações, porque são pessoas diferentes. Amém, irmão? E nós precisamos agora nos alegrar e aceitar esse novo pastor, sua família, que foi trazido por Deus, da maneira de Deus, da maneira deles, e nos alegrarmos com eles e seguir à frente com eles. Não podemos nós nos alegramos por tudo que Deus já fez até aqui no passado, mas é como a Bíblia diz agora: o meu servo morreu. Significa que houve uma conclusão de tempo, e que um novo tempo está começando, como a pastora Elaine bem colocou. É um novo tempo na vida da igreja, na vida do pastor Wendel, da Márcia. É um novo tempo para vocês, e vocês devem seguir daqui para frente. Amém? Nós viemos, vocês, obviamente, como eu falei, todo um trabalho que foi feito até aqui, e que vai dar, o pastor Wendel vai dar continuidade, mas é muito importante que você se abra e tenha essa clareza que é um tempo novo, é um tempo de novas batalhas, de novas conquistas, de novos desafios. É um tempo novo de Deus, e o Senhor vai fazer nova todas as coisas, vai renovar o coração dos irmãos, vão abrir novas portas, novas lideranças vão surgir, vocês vão no tempo certo multiplicar o prédio, vai ser um tempo novo de desafio para o pastor Ricardo e para todos os irmãos, e é precioso você perceber esse momento. A segunda coisa, então, é que Deus fala para ele, uma vez que ele morreu: dispõe-te. Deus falou: dispõe-te agora. Sabe o que é isso, pastor Wendel? É um tempo de atitude, de decisões, de dizer sim para Deus. Amém, Márcia? Para vocês dois é um desafio, uma igreja, como vocês eram discípulos, mas agora, pela vontade de Deus, Deus colocou vocês aqui. Não tem nada a ver com vocês, tem a ver com Ele. A obra é dele. Vista, aceite o arranjo de Deus, vista a camisa e seja feliz, Alegrem-se com a igreja, liderem em paz, sem fardo, sem jugo, sem cobrança. Pode ser que pessoas façam, mas e daí? É Deus que vai, Ele é o Senhor dessa obra, amém? E vocês devem ter a atitude de liderar, em paz, com alegria, com esse casal. Tenho certeza que eles vão conquistar o coração dos irmãos, e é um momento de uma decisão, mas também é um momento de você se dispor a cooperar, cooperar com o pastor, com a esposa do pastor, se abrir. Eu sei que você ama o pastor Marcelo, ama a pastora Elaine, mas agora é um novo caminhar, e é necessário ter essa atitude de avançar no projeto de Deus, de avançar no que Deus tem para fazer com esse novo casal que está aqui, amém, irmãos? De responder na liderança, de responder no discipulado, de querer abençoar, de querer honrar, de ter paciência. É normal ter paciência, assim como obviamente o pastor Wendel, a sua esposa estão instruídos. Eles não vão chegar aqui mudando nada, não. Pode ser que lá na frente ele vai ter, mas agora ele quer conquistar seu coração. Ele não vai arrancar Marcos sem perguntar por que está lá. Eu sempre digo isso: nunca tire uma cerca do lugar sem perguntar por que puseram ela. Pode ser que tenha um touro lá. Às vezes a gente chega a ver uma cerca, pastor Wendel, essa cerca aqui não tem cabimento, não tem lógica essa cerca aqui, porque não está vendo o touro, Aí você chega e arranca, e de repente lá vem o touro no seu rumo. Antes de arrancar uma cerca que alguém pôs,
pergunte porque está lá, né? Isso é sabedoria, o pastor Wendel tem, então ele não vai chegar arrancando cerca, ele vai saber tudo, ele vai conhecer os irmãos, ele vai ouvir todo mundo, vai comer muito pão de queijo na sua casa, espero que você convide ele, né? E ele quer conhecer os irmãos, amém? Então eu espero que você também tenha essa atitude de se dispor. A Bíblia falou para Josué: disponha, dispõe-te para esse novo tempo, assim como os irmãos que vão andar com o pastor Wendel. Eu espero que também vocês, essa palavra é para vocês também, né? Conclui um tempo, e agora vamos nos dispor para continuar nessa nova liderança. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que aonde vocês pisarem a planta dos seus pés, dentro dos limites de Deus para a sua vida, Ele vai conceder. Interessante que muitas pessoas acham que todo lugar é nosso. Não, a Bíblia fala Ele coloca limites, mas dentro daqueles limites, pastor Wendel, você pode ter a fé que junto com a igreja vocês vão pisar e Deus vai dar. Deus vai dar o que vocês foram colocados. Há um limite de ação nessa cidade, nessa região, nessa supervisão. E a promessa do Senhor, uma vez que Ele estabelece uma nova liderança, pode pisar, que nos limites que eu estabeleci, eu vou entregar. Eu vou entregar. É o Senhor que vai trazer o recurso, é o Senhor que vai abrir as portas. Eu sei dos projetos dessa igreja, do sonho dos irmãos, e eu tenho certeza que tudo se cumprirá, porque esses são dias de avançar na revelação daquilo que Deus tem chamado. É um tempo de avançar, responder, entender que há um lugar, um espaço que Deus deu para vocês agirem, um espaço de Deus, e dentro dele vocês devem ter a fé e a ousadia para crer que a provisão, as pessoas, a sabedoria, o encargo, tudo que for necessário. Eu sou pastor há 20 anos e eu posso testemunhar isso. Quantas vezes, pastor Wendel, eu olhava para os desafios ao lado do pastor Aloísio e eu falava: meu Deus, eu não vou conseguir. Mas quando chegava a época, Deus me capacitava. Então eu já aprendi. Então eu não preciso ficar mais: será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Não se preocupe, porque a capacidade vem de Deus. Nenhum homem é capaz de nada. Essa é que é a verdade. Tudo vem do Senhor. A capacitação vem de Deus, a unção vem de Deus, sabedoria vem de Deus, e na hora certa a gente vai saber. Nós apenas respondemos a Deus, e o Senhor vai nos dando todas as coisas. O verso 5 diz que ninguém te poderá resistir. Eu digo sempre isso, digo para os irmãos como igreja, digo para o pastor Wendel: dentro do propósito de Deus, ninguém poderá resistir vocês. Tenham convicção, uma vez que vocês estão respondendo a Deus, Deus reveste com autoridade. Deus dá autoridade para ligar e para desligar, para estabelecer. Nós não fazemos nada na força do nosso braço, nós comandamos em oração. Nós não comandamos sobre pessoas, mas comandamos sobre circunstâncias, porque nós somos reis. Reis não fazem, reis dão ordens. Um rei, quando ele tem que fazer uma coisa, ele não faz, ele manda. Mas nós não mandamos sobre pessoas, mas mandamos sobre circunstâncias, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nós somos reis, não é? E Ele é o Rei dos reis. Ele é o nosso rei, e nós somos reis também. Nós comandamos, e vocês vão comandar no mundo espiritual, e vocês vão ver as resistências caírem, porque ninguém poderá resistir vocês. O diabo não poderá resistir, porque é Deus que está estabelecendo. Quinto lugar, verso 6: creia nas promessas de Deus. Muito importante que você creia no amor de Deus, na graça de Deus, nas promessas que Ele tem feito. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo de Caldas Novas, dessa região, herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Por que você pode ser forte e corajoso? Porque o Senhor é com você, porque a graça de Deus é com vocês, porque o amor de Deus é com vocês. Então vocês podem ter coragem,
porque o Senhor está respaldando essa obra, está respaldando essa liderança, e por isso eu tenho certeza que vocês verão a mão do Senhor. Lembra de uma coisa, pastor Wendel: quem vive debaixo do favor da graça de Deus não precisa conquistar nada, porque a vitória não é conquistada, a vitória nos é dada de graça. De graça. A vitória é dada de graça para os irmãos, porque nós somos amados. O Senhor já entregou na mão de vocês todas as promessas, amém, irmãos? Por causa desse amor de Deus. O verso 7 diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Eu deixo essa palavra para o pastor Wendel, pastora, para a Márcia, para vocês como igreja. Continuem fazendo o que o pastor Marcelo e a pastora Elaine faziam, sendo fiel à palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continue pregando o evangelho da graça e do favor de Deus, na dependência do Espírito, no caminho do Senhor. Porque quando você segue o caminho da graça de Deus, do favor de Deus, do evangelho da graça de Deus, você vai ver a igreja ser edificada, e vocês vão alcançar sucesso por onde vocês andarem. Por quê? Porque foram fiéis à palavra de Deus. A palavra de Deus é o porto seguro, pastor Wendel, você sabe disso, e eu estou apenas reafirmando. Lembra disso, né? Não se preocupem com nada, apenas continuem fazendo o que a palavra de Deus nos manda. Nós temos um modelo na palavra de Deus para edificar a igreja. A Bíblia diz que cada um veja como edifica, no entanto ela deixa um modelo que está ali em Atos. Por isso nós somos uma igreja em células, por isso que nós cremos no evangelho da graça de Deus, por isso que nós cremos que cada crente é um ministro, né? Cada um pode ser usado nas mãos do Senhor. Somos corpo do Senhor, somos habitação de Deus. O nosso prédio é apenas um local de reunião, né? Nós sabemos quem nós somos no Senhor, caminhamos e edificamos em cima dessas verdades, temos clareza do que estamos fazendo, reunimos nas nossas casas a cada semana, edificamos uns aos outros em amor, somos ministros de Deus, somos portas de salvação para essa cidade, temos o encargo do coração de Deus, que são seus muitos filhos, que vão continuar sendo alcançados nos encontros, nos evangelismos, amém, pastor Wendel? Segue esse caminho e vocês serão bem-sucedidos, como diz a palavra de Deus. O verso 8, ele encerra dizendo isso: não cesses de falar desse livro da lei, que hoje no Novo Testamento é a Nova Aliança. Antes, medita nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu amo a palavra de Deus que diz: não cesses de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai ceifar. Não cesses de continuar fazendo o que tem que ser feito. Talvez por um momento a gente está fazendo e a pessoa fala: eu não vi ainda o resultado. Não cesse de fazer, não cesse de continuar pregando o favor e a graça de Deus. Nós temos compartilhado essa verdade tão poderosa do Evangelho intensamente nos últimos anos. No final do ano para cá, nós passamos ataques terríveis, especialmente em todo o Brasil, mas nós mesmos aqui na nossa supervisão, a gente estava falando, né? Nós tivemos a perda do pastor Marcelo, o pastor Jadson teve um ataque terrível na sua saúde, o pastor Sérgio Aquino chegou a ser, que é outro supervisor, chegou a ser internado. Nós tivemos ataques, porque o diabo está incomodado. Mas nós não cessamos de fazer, nós não cessamos de falar: Deus nos ama, nós estamos debaixo do favor, nós continuamos crendo na graça de Deus. Estamos sendo atacados porque estamos incomodando, mas a graça de Deus é maior, o favor de Deus é maior, e nós continuaremos edificando em cima desta verdade, e por isso nós veremos o nosso caminho prosperar e seremos bem-sucedidos. E isso tem a ver com você como igreja, porque quando você tem uma liderança que está seguindo o caminho do evangelho da graça de Deus, essa bênção escorre para todo o corpo, alcança você como igreja. Por isso se alegre, porque vocês estão recebendo um casal que tem esse entendimento, que tem esse coração, que tem essa clareza, que tem sido testado e aprovado nesses anos que eles estão caminhando conosco.
e eu tenho certeza que eles farão, junto com os irmãos, a continuidade desse trabalho lindo, maravilhoso, que é essa igreja viva em Caldas Novas, nessa região da cidade, junto com os pastores da supervisão, e o nome do Senhor continuará sendo grandemente honrado e glorificado na vida de vocês. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Quero convidar o pastor Wendel com a sua família aqui. Vamos aplaudir. Daqui a pouco nós vamos orar por eles, mas eu vou deixar, ele não vai pregar de novo, está esse esboço ali, amanhã ele prega, né? Amanhã hoje você já é o pastor, amanhã você prega. Mas eu gostaria que eles também, que ele apresentasse a família, saudasse oficialmente os irmãos e deixasse uma palavra, e depois nós vamos orar por eles. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Então fique de pé um momentinho para você se encher mais a alegria do Senhor. Fala para o seu vizinho da esquerda e da direita, fala assim: Deus te trouxe neste lugar hoje. Aleluia, irmãos, eu estou feliz porque, como diz o pastor Naor, e acabou de dizer, Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Fala para o seu vizinho: está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Nada sai do controle dele, porque só ele é Deus. Diga assim comigo: só ele é Deus, não há outro Deus além do meu Deus. Aplauda ele bem forte, bem forte. Ele é maravilhoso. Na verdade, eu copiei o esboço da pastora Elaine, do pastor Naor, então não tem como eu pregar mais. Exatamente, não foi, Márcio? A hora que ela leu o primeiro texto, eu não acredito. Estão roubando a minha cena, então deixa comigo amanhã. Não perca amanhã o culto, amém? Não perca, vai ser bênção, poderoso, em nome de Jesus. Está aqui a minha esposa linda e maravilhosa, mais uma manifestação da graça de Deus na minha vida. Mas tem um segredo, você tem que orar. Ore, que Deus só faz milagre na nossa vida. Eu sou um milagre vivo, ambulante, e a prova está aqui do meu lado já há 18 anos, para a glória de Deus. E Deus me presenteou também com o João Pedro, esse lindo garoto, cheio do Espírito Santo, amável, e Ana Laura, que está aqui também, uma bênção de Deus. E eu quero apenas dizer algo para os irmãos. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Eu sou chamado de Deus, como diz um amigo meu esses dias: você foi chamado para ser pastor. É isso que eu sou. Eu estou aqui para pastorear os irmãos com muito amor, porque foi assim que eu fui pastoreado pelo meu saudoso pastor Marcelo Duarte. E é exatamente isso que eu quero continuar fazendo, pastoreando os irmãos com muito amor, com muito carinho. E como diz o pastor Naor, abra o coração, meu irmão. Não feche o coração para o pastor que está vindo lá de Maceió. Amém? Com muito amor e carinho, eu quero cuidar dos irmãos. E eu creio que grandes coisas vão acontecer nessa cidade. Todos os projetos, todos os planos vão acontecer, porque foi isso que o pastor Naor acabou de pregar para nós. Tudo aquilo que o pastor Marcelo sonhou vai acontecer através de nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Mais forte. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio. Estou com muita fé, assim que está o meu coração, cheio de fé, cheio de motivação, de encargo por essa cidade. Só contar uma história aqui rapidamente. Talvez o senhor está esquecido, mas muitos anos atrás nós estávamos na Holy Fest, acho que foi a primeira ou a segunda. Estava precisando de um pastor aqui, eu comentando com o senhor na piscina, eu, você e o Rigonato. O senhor disse assim para mim: não, você tem um perfil de lá, Wendel. Só quem estava na minha frente, o pastor Marcelo. Eu andava com ele, eu tinha compartilhado com ele, eu e ele falou: mas eu quero ir para lá.
Falei, então o Senhor tem primazia. O Senhor é meu pastor, Deus vai te abençoar. E foi isso que aconteceu. Ele veio e fez esse trabalho maravilhoso. E Deus agora está me dando oportunidade para continuar para a glória de Deus. Só quero algo de você. Conto com você. Conto com os irmãos, com cada líder, com cada discipulador, cada jovem, cada um de vocês. Eu conto com vocês para nós darmos continuidade nessa obra maravilhosa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. O culto é 18 horas? Amanhã às 18 horas eu vou pregar, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Eu louvo a Deus, por estar aqui. E a pastora Elaine é minha mãe. Eu nasci dela. Então, assim, eu me sinto muito honrada por estar aqui assumindo, o trabalho, continuando o trabalho que ela e o pastor Marcelo começou. Porque eles foram meus pais, Ela é minha mãe. Eu tenho o DNA da pastora Elaine, viu, irmãs? Nós somos muito parecidas. E nós estamos aqui para servir a igreja, para servir os irmãos, O nosso coração é para a obra do Senhor. E esse é o nosso desejo, o encargo do nosso coração é que os planos, o propósito de Deus não só se cumpram na nossa vida, mas que cumpram na vida da igreja, das irmãs. Amém, irmãs? Meu coração está aqui para servir vocês, amém? Eu creio que será um tempo que nós vamos crescer juntas, vamos aprender, vamos aprender a amar, vamos aprender a caminhar. Eu estou aqui com o coração para vocês, amém? Louvo a Deus pela vida das irmãs. Vocês são um presente de Deus para nós. Essa igreja é a manifestação da graça do Senhor na nossa vida, amém? É assim que eu vejo. Eu vejo vocês como um presente do Senhor para nós, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, mas antes, só mais um minutinho. Você já está em pé mesmo? Senta não, já está no finalzinho. Minha esposa quer deixar um versículo. Amém, irmãos. Eu queria deixar aqui uma palavra que na realidade, pastora Elaine, o Senhor me deu essa palavra no dia que nós estivemos aqui, quando viemos ver lá o pastor Marcelo, e que desde que nós recebemos a notícia e fomos para o hospital, lógico que o nosso coração ficou muito entristecido naquele momento que ninguém esperava. Mas eu confesso para você que mesmo naquele hospital, quando nós nos abraçávamos e as pessoas iam chegando, eu ali no meu espírito, procurando discernir aquele tempo. Mas quando o Senhor me fez lembrar da igreja aqui de Caldas Novas, e da supervisão, que eu sei que tem os obreiros aqui, eu confesso para você que meu coração assim ficou muito abatido inicialmente por pensar o que seria, porque realmente você e o pastor Marcelo foram uma bênção, foram pais que geraram muitos filhos, e quando eu estava bem aqui do seu lado, do lado dele, o Senhor colocou essa palavra no meu coração que eu quero deixar para a igreja, eu quero deixar também para a Márcia, para o pastor Wendel e também para você, em João capítulo 12, verso 24, que diz: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, vai produzir muito fruto. E quando eu contemplava aquele tempo que Deus me deu esse versículo, eu falei: Senhor, o pastor Marcelo foi então uma semente, uma semente para essa cidade, uma semente na vida dos irmãos. Tinha um jovem, Naomi se lembra, que chorava muito ali no caixão, falando que o pastor Marcelo tinha marcado a vida dele, você lembra dele? E eu quero crer, eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Naquele dia, pastor Wendel, no domingo, naquele sábado e domingo, estavam tendo 3 encontros de crianças nas casas, porque aqui depois a Elaine vai passar, Deus deu essa estratégia à pastora Elaine, em torno de umas 90 crianças,
117 crianças estavam tendo encontro com Deus naquele final de semana. Então, literalmente, nós cancelamos os encontros no domingo, os irmãos lembram, mas nós cremos que aquelas crianças tiveram um encontro com Deus no sábado, porque uma semente estava caindo na terra, porque uma semente estava morrendo e não ia ficar só, porque Ele foi. Nós cremos que essa semente vai produzir muito fruto. E aqui no versículo 28, Jesus faz essa oração para Deus, porque na realidade Jesus era essa própria semente. Ele fala esse grão de trigo, ele fala: Pai, glorifica o teu nome. O Senhor diz, né, veio então uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então o Senhor diz: eu já glorifiquei o meu nome nessa igreja, pastor Helena, já glorifiquei o meu nome nesse ministério e na vida de vocês e no ministério de vocês, porque o nome do Senhor está aqui glorificando essas pessoas e na vida de tantas famílias que não estão, na vida de cada criança que está nas celas, que os pais nem aqui estão, o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas o que o Senhor te diz, Ele já glorificou em uma porção, numa proporção, mas a palavra do Senhor diz: eu ainda o glorificarei. O nome do Senhor será glorificado, porque uma semente caiu na terra, porque vai produzir muito fruto. Quero deixar essa palavra aqui, Márcia, no seu ministério, né, o que a pastora Elaine estava fazendo. Eu quero profetizar, né, que essa mesma unção vai fluir na sua vida, e que se o nome do Senhor estava sendo glorificado no ministério do pastor Marcelo, da pastora Elaine, muito mais o Senhor vai glorificar nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Vou convidar a equipe de louvor para subir aqui, e também os supervisores que estão presentes, por favor, subam aqui. Os pastores também podem subir, os pastores. Nós vamos orar pelo pastor Wendel agora, pela Márcia, pela sua família, recebendo eles como igreja e declarando uma nova unção na vida deles, porque é um novo período. A unção é a capacitação de Deus para o trabalho. E uma vez que está começando um trabalho novo na vida desse casal, eu creio que nesse momento uma unção nova, pastor Wendel, Márcia, será liberado na vida deles também. Amém? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar, vamos declarar. Você como igreja recebe, abre o seu coração no nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar a vida, ó Deus, do pastor Wendel, a vida da Márcia, a vida da sua família, dos seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, e declarar que nós os recebemos e os estabelecemos como pastores da Igreja Videira de Caldas Novas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante da igreja, diante dos anjos, diante do mundo espiritual. Nós declaramos que eles são estabelecidos como pastores desta igreja, são estabelecidos como autoridade espiritual nessa cidade, para ligarem e desligarem, para liberarem a palavra de Deus com ousadia, com unção, com graça, com vida. Declaramos, Senhor, que eles terão a liberdade do Espírito para fluir neste lugar, que o Senhor usará discípulos, que o coração da igreja se converterá a eles, e o coração deles se converterá à igreja. Declaramos, ó Deus, graça, sabedoria, discernimento no Espírito. Também o estabelecemos como supervisor nessa região do estado de Goiás, para acompanhar as igrejas que estão estabelecidas, para abrir novas igrejas, para avançar no projeto. E declaramos que dentro dos limites que o Senhor os tem dado, ninguém os poderá resistir, mas eles possuirão os lugares que Deus tem colocado na mão deles. Nós declaramos que eles são bem-vindos, que eles são amados, que eles são recebidos. Nós declaramos, ó Deus, que a unção do Senhor, a unção do Espírito é sobre eles, ó Deus, para governar, para liderar, para apacentar, para pregar o Evangelho, para
para profetizar, para proclamar o amor e a graça de Deus. Não faltará unção, não faltará graça, não faltará vida, não faltará saúde, não faltará recursos, não faltará discípulos, não faltará líderes, não faltará visão, porque a mão do Senhor está estendida, porque o óleo fresco do Senhor é derramado sobre a cabeça deles. Nós lançamos fora o medo, a timidez, ó Deus, e declaramos ousadia, coragem, graça, sabendo que são amados, são cobertas pelo sangue do Cordeiro. Não há culpa, não há acusação, não há condenação. São filhos amados do Pai, e a mão do Senhor está estendida sobre eles, para estabelecer o teu reino nesta cidade e nesta região. O seu nome será glorificado, e quando o Eno e a Márcia abrirem sua boca, o Senhor as encherá, e eles terão liberdade no Espírito para exercerem o ministério que Deus está entregando na mão deles neste lugar. Proclamamos uma igreja forte, poderosa, de milhares sendo levantada neste lugar, com vários prédios dessa cidade. Proclamamos igrejas em toda esta região, e a unção, poder, alegria do Espírito sendo liberada sobre eles. Em nome de Jesus, diga comigo, diga como igreja, diga mais forte, como igreja, nós recebemos pastor Wendel, a Márcia, seus filhos, como pastores desta igreja local, como supervisores nesta região, e em nome de Jesus nós os abençoamos e declaramos que a unção de Deus, a capacitação de Deus, a graça e o favor do Senhor é sobre eles, para realizarem todo o intento do Senhor. Diga: profetizamos um tempo de abundância, de prosperidade, de vida, de alegria na vida deles e desta igreja, em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Pega as suas duas mãos para o céu, bem alto. Fecha seus olhos. Pega bem alto. Feche os seus olhos. Adore o Senhor nesta hora conosco. Porque dele, por ele, para ele são de todo o seu coração as coisas.
situação. Sabemos que todas as coisas estão no seu controle. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor começa um novo tempo, uma nova história nessa cidade, neste lugar. Eu creio, ó Deus, que grandes coisas acontecerão, porque o seu poder sobrenatural se manifestará nas nossas células, no nosso discipulado, nas nossas reuniões. Nós veremos a glória de Deus no nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Oh, aleluia! Aleluia, vamos encerrar essa noite com alegria, amém, irmãos? Vamos cantar uma canção de júbilo e assim nós estaremos encerrados no nome de Jesus. No final você pode dar um abraço no pastor, amém? Talvez não vai dar para todo mundo abraçar de uma vez, mas você vai ter amanhã também e se apresentar e vai ter muito tempo. Mas agora queria que você desse um abraço em alguém que está perto de você e fala: irmão, abra o seu coração, dias de grande mover estão diante de nós, vamos continuar nesse grande mover do Senhor nessa cidade. Deus abençoe os irmãos, vamos nos alegrar.